Não faça isso! O grito do pequeno Gabriel ecoou pelo salão silencioso, interrompendo o momento em que o testamento do velho milionário estava prestes a ser destruído. Naquele instante, tudo mudou. Prepare-se para acompanhar uma jornada de coragem, luta contra a injustiça e a força de um coração puro que enfrentou tudo para defender o que é certo. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui de qual cidade ou estado você está assistindo essa história emocionante. Isso ajuda demais a espalhar nosso conteúdo para mais pessoas. Gabriel nunca teve muito, mas aprendeu desde cedo que dignidade é coisa de gente grande. Morava na Vila dos Esquecidos, bairro onde a chuva levava tudo e o sol queimava até a esperança. Entre becos apertados e ruas enlameadas, ele se destacava não pela aparência, mas pelo brilho de bondade no olhar. Aos 12 anos, vendia balas no semáforo para ajudar Dona Lourdes, sua avó, que era sua única família. Ela não enxergava mais direito e todo dia dizia: "O mundo só muda quando a gente faz o certo, meu neto." Naquela manhã, o estômago de Gabriel roncava, mas a prioridade era a farmácia. O remédio da avó estava acabando e cada moeda fazia diferença. Enquanto atravessava a rua, viu o velho jornal estampando a foto de Otávio Moreira, o homem mais rico da cidade, que morava sozinho numa mansão no alto do Morro das Palmeiras. "O milionário está à beira da morte", dizia a manchete. Para Gabriel, aquilo parecia tão distante quanto as estrelas. Mas, naquela mesma tarde, o destino começaria a cruzar seus caminhos com o do homem mais poderoso da cidade, e com aqueles que só pensavam em tirar proveito da fortuna de Otávio. No fim do dia, Gabriel viu uma movimentação estranha em frente ao portão da mansão. Homens engravatados discutiam com um advogado idoso que segurava um envelope pardo, enquanto uma mulher elegante, de expressão fria e olhar calculista, dava ordens em voz baixa. Gabriel sentiu um calafrio. Era Luciana, sobrinha de Otávio, conhecida por tratar todos com desprezo. Na vila, corriam boatos de que Otávio, apesar da fortuna, era solitário e doente, sem filhos nem herdeiros próximos. Falaram também que, anos atrás, ele ajudara famílias pobres, mas depois se fechou ao mundo. Gabriel voltou para casa cansado, sem imaginar que naquela noite a vida lhe traria uma escolha impossível. De madrugada, acordou com batidas apressadas na porta. Era o Sr. Manuel, caseiro da mansão, pedindo socorro. "Dona Lourdes, o patrão tá mal. Preciso de ajuda." Gabriel não pensou duas vezes. Correu com eles até a mansão, onde encontrou Otávio, à beira da morte, tentando dizer algo, mas a voz já sumia. A última coisa que o velho milionário conseguiu fazer foi entregar ao advogado um envelope e olhar nos olhos de Gabriel, com um pedido silencioso de confiança. Quando tudo parecia terminado, Luciana apareceu no corredor, acompanhada de 2 homens. Um deles arrancou o envelope das mãos do advogado, enquanto Luciana sussurrava: "Ninguém precisa saber do que estava aqui dentro." Gabriel sentiu o coração acelerar. Ele viu, com seus próprios olhos, o início de uma injustiça que mudaria seu destino para sempre. O silêncio pairava pesado na mansão, como se o tempo tivesse parado diante do último suspiro do velho Otávio. Gabriel, ainda ofegante pela corrida desde a vila, sentia o suor escorrer pelas costas, mas seu olhar não desgrudava da cena diante dele. Luciana, a sobrinha elegante, segurava o envelope pardo com uma frieza que congelava o ar ao redor. O advogado, Dr. Amaral, estava pálido. Suas mãos tremiam como folhas ao vento e ele tentava em vão protestar. "Isso é ilegal, senhora Luciana. O testamento é a vontade do seu tio." Mas ela sequer o olhou. "O que meu tio queria ou não queria não interessa a ninguém além de mim. Agora, saia do caminho, velho." Do lado de fora do quarto, Manuel, o caseiro,
Murmurava orações baixas, temendo o que viria a seguir. Dona Lourdes, que tentava se manter de pé, apoiada em sua bengala, olhava tudo com olhos cheios de lágrimas, entendendo a gravidade do momento. Gabriel, entre todos os adultos, era o único que se movia com a coragem impulsiva da juventude. Ele via, com clareza, que algo terrível estava para acontecer. Luciana foi até a lareira, puxou uma haste de ferro e, sem hesitar, jogou o envelope nas chamas. O fogo crepitou, devorando o papel como uma fera faminta. O cheiro de papel queimado misturou-se ao perfume caro da sala e ao desespero no rosto do advogado. O garoto não aguentou. As palavras escaparam de sua boca como um trovão. "Não faça isso!" O grito ecoou pelo salão, surpreendendo todos. Até o fogo pareceu vacilar, hesitante, diante daquela voz carregada de indignação. Luciana se virou abruptamente, seus olhos faiscando ódio e desprezo. "Quem você pensa que é, moleque?" Gabriel respirou fundo. Sentiu as pernas tremerem, mas ficou firme. "Isso está errado." O senhor Otávio confiou naquele envelope. Era a vontade dele. Por um instante, o advogado ganhou coragem ao lado do menino. "Ele tem razão. Isso é um crime. O testamento de Otávio deve ser respeitado." Mas Luciana não era mulher de se intimidar facilmente. Ela olhou para os dois homens que a acompanhavam, brutamontes de paletó, pagos para intimidar, e fez um sinal com a cabeça. Um deles agarrou Gabriel pelo braço, apertando com força. "Leve esse moleque daqui", ordenou ela. Enquanto era arrastado, Gabriel lutou como pôde. "Você não pode fazer isso. Todo mundo vai saber. Eu vi o que você fez." Luciana sorriu, cínica. "Ninguém vai acreditar num menino de rua. Vá cuidar da sua vidinha, garoto." Gabriel foi jogado para fora da mansão, caindo de joelhos no chão de pedregulhos do jardim. A porta foi trancada atrás dele, mas sua indignação era maior do que a dor física. Ele ouviu passos apressados e, logo em seguida, Dr. Amaral também foi expulso. O advogado sentou-se ao lado do garoto, as mãos ainda trêmulas. "Isso não pode ficar assim", murmurou. Gabriel olhou para ele com lágrimas nos olhos, mas também com uma centelha de esperança. "O senhor viu o que tinha naquele envelope?" O advogado balançou a cabeça negativamente. "Não pude ler, mas sei que era o testamento. Otávio queria deixar sua fortuna para alguém que realmente merecesse. Ele me disse isso tantas vezes, mas nunca revelou o nome." O menino sentiu o peso da responsabilidade. "Então, só a dona Luciana sabe, e talvez mais alguém da casa, mas todos têm medo dela", respondeu Amaral. "Só que agora não há mais prova alguma." Gabriel sentiu o desespero crescer. O testamento queimado, a única prova desaparecida. A injustiça pairava como uma sombra. Mas então lembrou-se das palavras de sua avó. "O mundo só muda quando a gente faz o certo." Mesmo sendo apenas um menino pobre, ele não podia se calar. Enquanto a madrugada caía, Gabriel fez um juramento silencioso, sentado ali, ao lado do advogado. "Eu vou provar a verdade, nem que seja a última coisa que eu faça." O amanhecer trouxe novas preocupações. Na Vila dos Esquecidos, os vizinhos já sabiam que Otávio havia morrido. O burburinho sobre a herança, sobre a sobrinha arrogante e sobre o menino expulso da mansão percorria cada esquina. Gabriel voltou para casa de cabeça baixa. Dona Lourdes estava acordada, o rosto cansado, mas os olhos atentos. "O que houve, meu filho?" Ele contou tudo, cada detalhe, e no final, sua avó pegou sua mão. "Não tenha medo, Gabriel. Deus está vendo. E a verdade sempre aparece, mesmo que demore." Enquanto Gabriel saía para vender balas naquele dia, a notícia da morte de Otávio já havia chegado até o centro da cidade. Luciana, agora dona de tudo, fazia questão de aparecer nos jornais ao lado do caixão do tio, posando de herdeira exemplar.
Ninguém sabia da verdade. Ninguém, exceto Gabriel e Dr. Amaral. O advogado, por sua vez, tentou procurar as autoridades, mas Luciana tinha contatos influentes. O delegado, um homem de voz grossa e olhar desconfiado, apenas o ouviu e respondeu: "Sem provas, doutor. Testemunho de menino de rua não é suficiente. A palavra da herdeira vale mais." O tempo parecia conspirar contra eles. No final daquele dia, Gabriel caminhava pela praça quando percebeu que estava sendo seguido. Um dos capangas da mansão o observava de longe. O menino acelerou o passo, atravessando o mercado, desviando de carroças até chegar à igreja do bairro. Lá dentro, encontrou refúgio junto ao altar. O padre Samuel, velho amigo da família, percebeu o medo no olhar do garoto. "O que aconteceu, Gabriel?" O menino, sentindo-se seguro, contou tudo. O padre ouviu em silêncio, os olhos cheios de compaixão. "Há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos ver, meu filho, mas você precisa ser forte. Não tema aqueles que têm poder, tema apenas perder sua verdade." Ao sair da igreja, Gabriel sentiu um novo ânimo. Não podia mais fugir. Se o destino o colocara naquele caminho, ele não recuaria. No fim da tarde, Gabriel procurou o Dr. Amaral. "Nós precisamos fazer alguma coisa. Deve ter alguém na casa do seu Otávio que viu o testamento ou que sabe para quem ele queria deixar a fortuna." O advogado, jamais recuperado, concordou. O antigo mordomo, Silvério, trabalhou com Otávio por 30 anos. Talvez ele saiba de algo. "E a Luciana?" "Ela vai tentar apagar todas as pistas, Gabriel. Precisamos ser rápidos e discretos." Os dois combinaram de ir juntos até a casa de Silvério, no bairro antigo da cidade. O mordomo estava assustado, mas diante da insistência do garoto, concordou em contar o que sabia. O patrão era um homem bom, mas estava muito triste. Disse que sua maior decepção era ver a família brigando por dinheiro. No dia anterior à morte dele, ele me disse: "Silvério, minha fortuna precisa mudar a vida de quem tem o coração certo." Gabriel, com o coração acelerado, fez a pergunta que não queria calar: "E quem era essa pessoa, Silvério?" O mordomo hesitou. Ele não disse o nome, mas pediu que eu entregasse uma caixa para o advogado caso algo acontecesse com ele. O advogado e Gabriel se entreolharam. "E onde está essa caixa?" perguntou o Dr. Amaral. "Está escondida no quarto dele, atrás do quadro da família." Era a pista que precisavam. O desafio agora era chegar até o quarto de Otávio, na mansão, onde Luciana havia instalado câmeras e seguranças por todos os lados. Mas Gabriel não pensava em desistir. "Eu entro lá. Ninguém vai desconfiar de mim." O advogado quis protestar, mas viu no olhar do menino a mesma coragem que um dia vira nos olhos de Otávio. Com a noite se aproximando, Gabriel e Amaral traçaram o plano. O menino entraria pelo Jardim dos Fundos, escalaria a janela do porão, como fazia antigamente quando levava frutas para o velho Otávio, e buscaria a caixa escondida atrás do quadro. Tudo estava em jogo. A verdade dependia daquela última esperança. A noite caiu sobre a cidade como um véu de incertezas. Na Vila dos Esquecidos, Gabriel olhava para a mansão do alto do morro. As luzes acesas nas janelas de Otávio Moreira, agora pertencentes a Luciana e seus seguranças. O medo era real, mas a vontade de justiça pulsava mais forte em seu peito. Antes de partir para sua missão arriscada, Gabriel se despediu da avó, que apenas o abraçou e sussurrou no ouvido: "Seja corajoso, meu neto. Lembre-se, a verdade é mais forte do que qualquer mentira." Do outro lado da cidade, Dr. Amaral esperava nervoso, vigiando a rua, pronto para agir caso algo saísse do controle. Era uma noite sem lua, o que favorecia o garoto. Por volta das 10 horas, quando o movimento de empregados cessou, Gabriel se esgueirou pelos fundos, atravessando o pomar da mansão como uma sombra. O coração batia tão forte que ele pensou que seria descoberto só pelo barulho.
Lembrou-se de quando era menor e ajudava o Sr. Otávio a cuidar do jardim, das tardes em que colhia laranjas e ouvia histórias sobre bondade e justiça. Agora, tudo aquilo parecia um sonho distante, mas servia de combustível para sua coragem. A janela do porão estava do mesmo jeito, um vidro quebrado, escondido atrás de uma trepadeira. Gabriel entrou com agilidade, sujando o rosto de terra. Subiu as escadas do porão, ouvindo as vozes abafadas dos seguranças e a risada amarga de Luciana, vinda da sala principal. Ela comemorava sua vitória, certa de que ninguém ousaria desafiá-la. Gabriel rastejou pelos corredores até chegar ao antigo quarto de Otávio. Cada passo era um risco. A qualquer momento alguém poderia aparecer. No cômodo escuro, encontrou o grande quadro de família na parede. Subiu em uma cadeira e, com dedos trêmulos, conseguiu retirar o quadro, revelando uma pequena abertura no reboco. Ali estava, uma caixa de madeira polida e pesada, com as iniciais OM gravadas. Antes que pudesse guardar a caixa, ouviu passos no corredor. Sem pensar, se escondeu debaixo da cama, prendendo a respiração. 2 seguranças entraram conversando baixinho. A dona Luciana não quer ninguém mexendo aqui. Diz que ainda tem coisa do velho para sumir. Ah, relaxa. Ninguém tem coragem de entrar nesse quarto à noite. Assim que os homens saíram, Gabriel engoliu o medo e voltou a si. Com a caixa nas mãos, desceu pelo mesmo caminho, pulando a janela do porão e correndo para a rua, onde Dr. Amaral já o aguardava, de olhos arregalados de preocupação. "Conseguiu?" sussurrou o advogado. Gabriel apenas ergueu a caixa, o olhar brilhando de esperança. Já seguros na casa do advogado, eles abriram a caixa juntos. Lá dentro, encontraram cartas escritas por Otávio, fotos antigas, alguns documentos pessoais. E no fundo falso, uma cópia fiel do testamento, assinada e autenticada, protegida por um plástico velho. Mas havia mais. Um bilhete escrito à mão pelo próprio Otávio, direcionado ao advogado Amaral. "Se você está lendo isto, é porque sei que posso confiar em sua honestidade. Minha última vontade é que minha fortuna seja destinada àquele que carrega a bondade sem esperar recompensa. Ele é jovem, mas já mudou minha vida mais do que qualquer parente meu. Proteja-o, Amaral. Não deixe que a justiça seja vendida ao mais forte." O advogado sentiu um nó na garganta. Olhou para Gabriel, que não entendeu de imediato o significado profundo daquelas palavras. "Gabriel, acho que o seu Otávio estava falando de você." O menino ficou em choque. "Eu? Mas por quê?" Dr. Amaral contou então como, há meses, Otávio vinha observando a gentileza e honestidade de Gabriel nas pequenas ações, ajudando idosos a atravessar a rua, dividindo seu lanche com outros meninos, defendendo animais maltratados, levando alegria ao velho solitário, mesmo sem nada receber em troca. Otávio, cansado da frieza da própria família, viu no menino a esperança de que o mundo poderia, sim, ser melhor. Gabriel chorou, não de tristeza, mas de surpresa e gratidão. "Eu só queria fazer o certo, doutor. Eu só queria ajudar minha avó." "Você fez muito mais, Gabriel. Você mudou a vida de um homem que todos julgavam inacessível." Com o documento em mãos, Dr. Amaral sabia que precisavam agir rápido, antes que Luciana conseguisse oficializar a herança a seu favor. "Amanhã vamos ao cartório. O testamento é legítimo e agora temos provas." Mas o perigo estava longe de acabar. Do lado de fora, entre as sombras, alguém observava a movimentação na casa do advogado. Era um dos homens de confiança de Luciana, que logo a avisou do ocorrido. A sobrinha do milionário, furiosa ao saber da caixa recuperada, jurou que nada nem ninguém tiraria o que julgava ser seu. E foi assim, naquela noite de tempestade, que o menino pobre e seu mentor deram o primeiro passo para impedir uma grande injustiça. Mas a guerra, eles sabiam, estava só começando.
Gabriel dormiu pouco naquela noite, o coração disparado como se estivesse correndo sem sair do lugar. O rosto, ainda marcado pelas emoções do dia anterior, mal acreditava no que estava acontecendo. A caixa, agora escondida debaixo do colchão de Dr. Amaral, era o símbolo de uma nova esperança, mas também um ímã para perigos ainda maiores. Antes do sol nascer, Dr. Amaral preparou café forte e olhou o menino com ternura e preocupação. Hoje vai ser um dia difícil, meu rapaz. Precisamos chegar cedo ao cartório. Luciana pode tentar de tudo para impedir. Eles seguiram juntos pelas ruas, que ainda acordavam. Nuvens carregadas ameaçavam chuva, e os dois caminharam em silêncio, sentindo que a cada passo o peso da responsabilidade crescia. Gabriel pensava na avó, imaginando o rosto dela quando soubesse que, por um milagre, eles tinham a prova que poderia mudar o destino da família e talvez até da Vila dos Esquecidos. No cartório, Dr. Amaral foi recebido por uma funcionária antiga, Dona Celina, que logo reconheceu o advogado e percebeu a gravidade do momento. Ele apresentou a cópia do testamento, o bilhete de Otávio e todos os documentos da Caixa. O processo de autenticação começou ali, com Celina ligando para o tabelião-chefe e reunindo testemunhas. Era um procedimento lento, envolto em burocracia e dúvidas. Enquanto isso, Luciana, informada por seus espiões, chegava furiosa, acompanhada de um advogado de terno escuro e olhar cortante. Ela invadiu o cartório como um furacão, a voz firme e gélida, ordenando que ninguém desse andamento a nada. Isso é um absurdo. Meu tio nunca deixaria nada para um moleque de rua, gritou, tentando intimidar Gabriel. Mas o menino não recuou. Ele se mantinha ao lado de Dr. Amaral, olhos firmes, mesmo sentindo medo. O advogado dela alegava falsificação, tentava desqualificar a cópia do testamento, dizia que era impossível um homem como Otávio deixar sua fortuna para alguém sem sangue da família. Dr. Amaral, porém, era conhecido na cidade pela honestidade e pelo respeito que inspirava. Ele foi paciente, firme e apresentou os argumentos um a um, lendo em voz alta o bilhete do milionário. As horas se arrastaram. A notícia da confusão chegou à Praça Central e logo pequenas multidões começaram a se formar na porta do cartório. Pessoas simples, vizinhos de Gabriel, curiosos da cidade, todos queriam saber o que estava acontecendo. Alguns reconheciam Gabriel das ruas e cochichavam. É aquele menino das balas, olha só onde ele chegou. Enquanto o processo era analisado, Luciana recorreu ao delegado da cidade. O policial apareceu no cartório, tentando intimidar Dr. Amaral e Gabriel, mas acabou confrontado pelo próprio tabelião-chefe, que depois de ler o conteúdo da caixa, declarou: "Este documento é legítimo e será encaminhado à justiça. Ninguém pode destruir a última vontade de um homem." Humilhada diante de todos, Luciana saiu do cartório pisando duro, mas não desistiria tão fácil. Naquela tarde, armou um plano ainda mais perigoso. Ela reuniu seus capangas e jurou que, se não pudesse tomar a fortuna de forma legal, encontraria outro jeito. "Se esse garoto acha que pode me derrotar, vai aprender o preço da ousadia", murmurou com veneno nos olhos. Enquanto isso, Gabriel e Dr. Amaral voltavam para casa exaustos. Dona Lourdes esperava no portão, segurando as lágrimas de orgulho e medo. Gabriel abraçou a avó com força, dizendo apenas: "Nós conseguimos, vó. Mas precisamos ter cuidado. Eles não vão desistir." Naquela noite, o clima era de tensão. Gabriel ouviu passos na rua, vozes estranhas, percebeu que estava sendo vigiado. A cada sombra, seu coração disparava, mas ele mantinha a cabeça erguida, apoiado pelo carinho da avó e a força silenciosa de Dr. Amaral. Eles sabiam que a batalha legal seria lenta e que o perigo estava à espreita. O tempo foi passando, cada dia trazendo um novo desafio. Luciana começou a espalhar mentiras sobre Gabriel
e o advogado pela cidade. Comprou jornais, subornou gente influente, tentou manchar a reputação de ambos. Mas a vila se uniu, defendendo o menino. Pessoas humildes deram seus depoimentos, contando histórias de generosidade e honestidade de Gabriel, mostrando que ele era digno de confiança. Mesmo assim, a pressão aumentava. Certo dia, ao voltar da escola, Gabriel encontrou a casa de Dr. Amaral revirada. Os papéis do processo tinham sido mexidos. Sinais de invasão estavam por toda parte. Era um aviso claro. Luciana não estava brincando. Dr. Amaral reuniu a caixa, o testamento e os documentos mais importantes e levou tudo ao cofre do padre Samuel, confiando a ele a guarda até o julgamento. À noite, Gabriel se recolheu no quarto, cansado e aflito. O medo do que poderia acontecer com sua avó, com seus amigos, com ele mesmo, pesava sobre seu peito. Mas ali, no escuro, prometeu para si mesmo que jamais recuaria. Lembrou-se das palavras do bilhete de Otávio. Sentiu que, de alguma forma, o velho milionário ainda o guiava. Fechou os olhos e orou baixinho, pedindo coragem e proteção. O conflito estava armado, a cidade dividida entre a verdade e o poder da mentira. Gabriel sabia que o pior ainda estava por vir, mas, em seu coração, algo novo florescia. A certeza de que, por mais que tentassem, ninguém poderia apagar a luz da justiça. A notícia do testamento legítimo logo se espalhou por toda a cidade, inflamando ainda mais o clima de tensão. Gabriel, agora mais conhecido do que nunca, passou a ser visto com respeito por alguns e com desconfiança por outros. As pessoas comentavam sobre o menino pobre que desafiava uma herdeira poderosa. Muitos vizinhos passaram a ajudar como podiam, trazendo alimentos para Dona Lourdes, rezando pela proteção do garoto e se colocando discretamente ao lado dele. Luciana, por sua vez, perdeu o sono. Ela não suportava a ideia de um simples menino das ruas estar tão perto de tomar tudo o que ela julgava ter direito. A cada dia, tramava um novo golpe, instigando seus advogados a buscarem brechas e seus homens a intimidarem testemunhas. Em sua casa, noites eram passadas em claro, com telefonemas e reuniões secretas. "Esse garoto precisa desaparecer", sussurrou, cheia de veneno, para o advogado de confiança. "Façam o que for preciso." Enquanto isso, Dr. Amaral se dedicava integralmente ao caso. Ele preparava documentos, reunia testemunhas e instruía Gabriel sobre tudo o que poderia acontecer no julgamento. "Agora, mais do que nunca, precisamos ser honestos e corajosos. Eles vão tentar de tudo para nos desmoralizar", avisou. O julgamento foi marcado para a semana seguinte. A expectativa tomou conta da cidade. Gabriel passou os dias seguintes estudando com a avó e ajudando no que podia, mas evitava sair sozinho. Os capangas de Luciana rondavam a vila, lançando olhares ameaçadores. Certa tarde, quando Gabriel voltava da igreja, 2 deles o cercaram em um beco. "O que você está fazendo aqui, hein, moleque?" zombou um dos homens, enquanto o outro se aproximava ameaçador. Gabriel sentiu um medo gelado, mas lembrou das palavras de Dr. Amaral e ficou firme. "Não tenho medo de vocês. Deus está comigo." Os homens deram risada e se afastaram, deixando o aviso pairando no ar. "Cuidado para não sumir, menino. Gente pobre desaparece fácil." O episódio assustou Gabriel, mas também serviu para fortalecer sua determinação. Contou tudo à avó, que apertou suas mãos com força. "Não deixe o medo tomar conta do seu coração, meu filho. Você está fazendo a coisa certa." Diante das ameaças, o padre Samuel e alguns vizinhos organizaram uma espécie de vigília. Todos os dias, revezavam-se para acompanhar Gabriel de casa até a escola, da escola até a igreja, formando um escudo silencioso de proteção. Aos poucos, até pessoas que antes se calavam passaram a apoiá-lo abertamente.
Era como se, por trás daquela luta pela herança, houvesse uma batalha maior por justiça, dignidade e esperança. Luciana, percebendo que as ameaças não surtiram efeito, decidiu agir de forma ainda mais traiçoeira. Contratou um falso testemunha, um homem de fala fácil, para dizer que viu Gabriel subornando o advogado Amaral e falsificando o testamento. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Repórteres se acotovelavam na porta, famílias humildes da vila se reuniam na praça, rezando por Gabriel. O juiz, homem sério e de poucas palavras, iniciou a sessão. Luciana entrou com ar de superioridade, acompanhada por advogados e o falso testemunha. Do outro lado, Gabriel segurava a mão de Dona Lourdes, enquanto o doutor Amaral mantinha a calma. Quando o falso testemunha foi chamado, ele contou uma história mentirosa, cheia de detalhes inventados, tentando incriminar Gabriel e o advogado. O clima pesou. Olhares desconfiados se voltaram para eles, mas antes que o juiz desse prosseguimento, alguém pediu para falar. Era o padre Samuel, que com voz firme e calma contou sobre o caráter de Gabriel, sua bondade e tudo o que o menino já havia feito pela comunidade. Logo em seguida, outras testemunhas se levantaram, uma a uma, para defender o garoto. As palavras dos vizinhos, do padre e até de um antigo funcionário da mansão comoveram o juiz, que começou a perceber as intenções obscuras de Luciana. Sentindo-se acuada, ela teve um ataque de fúria no tribunal, gritando que tudo era uma armação, que aquela gente pobre queria apenas tomar o que era seu por direito. O juiz pediu silêncio e declarou que o processo precisava ser analisado com calma, mas que ninguém deveria ser ameaçado ou coagido enquanto isso. Mandou que Gabriel e sua família ficassem sob proteção policial provisória até o fim do julgamento. Na saída do tribunal, Luciana olhou para Gabriel com ódio nos olhos. Você pode ter enganado muita gente, mas não me engana. Essa cidade ainda vai descobrir quem você é de verdade. Gabriel, porém, sentiu-se mais forte do que nunca. Sabia que, independentemente do que viesse, não estava mais sozinho. A vila estava com ele, pessoas de bem estavam com ele, e, acima de tudo, sabia que Otávio havia enxergado algo especial em seu coração. Mas a batalha estava longe de acabar. Na calada da noite, Luciana arquitetava o golpe mais perigoso de todos, e o próximo desafio colocaria não só a herança, mas a vida de Gabriel em risco como nunca antes. A noite caiu pesada e quente sobre a cidade. O clima parecia ainda mais sufocante para Gabriel, mesmo com a proteção dos vizinhos e o apoio de Dr. Amaral e do padre Samuel. A tensão não permitia descanso. Toda a vila sentia. Algo grande estava para acontecer. Dona Lourdes rezava em voz baixa, pedindo por um milagre, enquanto Gabriel olhava para o teto, pensando em tudo que já tinha vivido desde o dia em que gritou para Luciana não destruir o testamento. As lembranças vinham como cenas de um filme. O medo, a coragem, a injustiça, a solidariedade e agora a sensação de estar na beira de um abismo, prestes a saltar sem saber o que encontraria do outro lado. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, Luciana finalmente colocou seu plano em ação. Pagou um dos capangas para invadir a casa de Dr. Amaral e roubar a caixa com o testamento. Eles tinham informações de que o documento estava com o padre Samuel, mas Luciana preferiu não correr riscos. Decidiu atacar dos dois lados. Por volta das 3 da manhã, Gabriel acordou assustado com barulhos vindos da rua. Ouviu o latido dos cachorros, passos apressados e logo percebeu vultos tentando arrombar a porta da casa do padre Samuel. Sem pensar duas vezes, vestiu a roupa rapidamente e saiu correndo pela vila. Encontrou o padre assustado, tentando proteger o cofre da igreja, enquanto dois homens mascarados tentavam invadir a sacristia. Eles vieram pelo testamento, gritou Gabriel, tentando empurrar um dos homens para fora. No meio da confusão, a vila despertou.
Vizinhos saíram das casas com lanternas, panelas, gritos e rapidamente os ladrões perceberam que estavam cercados. Fugiram pelas vielas, deixando para trás um rastro de destruição, mas sem conseguir levar nada. No caminho de volta, Gabriel avistou outro vulto perto da casa de Dr. Amaral e correu para lá, o coração batendo como um tambor. Encontrou o advogado caído no chão, desacordado. Desesperado, gritou por socorro até que vizinhos chegaram. Amaral foi levado às pressas para o hospital, ferido, mas vivo. O dia seguinte amanheceu carregado. Gabriel sentia que o perigo aumentava. Mas agora todos sabiam. Luciana estava disposta a tudo, até mesmo ao crime. O delegado, pressionado pelo clamor popular, foi obrigado a abrir uma investigação, mas ainda assim parecia relutante. Padre Samuel guardou a caixa dentro do cofre da igreja, mas também organizou uma corrente de oração e proteção, pois sabia que a fé sozinha talvez não bastasse. Enquanto isso, Luciana, enfurecida com o fracasso, pressionava seus advogados e ameaçava até funcionários antigos da mansão para que dessem algum testemunho que favorecesse sua versão da história. O clima de medo se espalhou por todos que dependiam dela para sobreviver. O julgamento final se aproximava. Gabriel passou os dias seguintes visitando Amaral no hospital, estudando o processo e ouvindo conselhos do padre. O momento mais escuro da noite é sempre antes do amanhecer, meu filho, dizia o velho padre, apertando suas mãos. No último ensaio antes do tribunal, Gabriel reuniu todos os vizinhos, Dona Lourdes e até alguns antigos funcionários de Otávio na pequena igreja da vila. Ali, debaixo da luz fraca das velas, prometeu que não recuaria, não importava o tamanho da ameaça. Eu vou lutar por todos nós, por quem nunca foi ouvido, por quem sempre foi humilhado. O que Otávio fez não foi por mim, foi por todos que acreditam na justiça. E todos, em lágrimas, prometeram estar do lado dele, acontecesse o que acontecesse. No dia marcado para o julgamento, a cidade inteira parou. Era como se todos sentissem que algo maior do que uma simples disputa de herança estava em jogo. As ruas ao redor do tribunal ficaram lotadas. Cartazes com frases de apoio a Gabriel se espalharam pela praça. Quando ele entrou no tribunal, sentiu uma energia diferente. Não era mais o menino pobre, invisível. Era alguém que carregava com humildade a esperança de todos que sonham com um mundo mais justo. Do outro lado, Luciana surgiu imponente, olhos duros, cercada por advogados e seguranças. Mas dessa vez, por trás de sua arrogância, havia um traço de medo. Ela sabia que se perdesse, perderia tudo, não só a herança, mas o poder e a reputação. Gabriel olhou para o juiz e, pela primeira vez, não sentiu pavor. Sentiu apenas que precisava ser ele mesmo, corajoso, honesto, simples. A audiência começou e o juiz pediu que Gabriel contasse com suas palavras tudo o que viu desde a morte de Otávio. O menino falou com a voz embargada, mas sem vacilar, descrevendo desde o grito na mansão até as ameaças, as tentativas de suborno, a coragem dos vizinhos, o amor da avó. Quando terminou, um silêncio profundo tomou conta da sala. Todos sabiam. O momento do acerto final havia chegado. O tribunal estava lotado. As pessoas se espremiam nos bancos e nos corredores, todos ansiosos pelo desfecho daquela batalha que já não era só de Gabriel, mas de toda a cidade. Dona Lourdes segurava o terço com as mãos trêmulas. O padre Samuel murmurava orações em silêncio. Doutor Amaral, mesmo com o rosto marcado pelos ferimentos, fazia questão de se sentar ao lado do menino, apoiando-o com sua presença serena. Do outro lado, Luciana se mantinha ereta, altiva, embora seus olhos traíssem um nervosismo crescente. Seus advogados cochichavam entre si, revisando documentos, procurando um último argumento capaz de livrá-la da derrota iminente. O juiz pediu silêncio e então declarou: "Agora ouviremos as testemunhas
E, por fim, anunciarei minha decisão. A primeira a falar foi Dona Lourdes. Em voz baixa, contou sobre a honestidade de Gabriel, sobre os dias difíceis, sobre o menino que nunca desistiu de ajudar, mesmo quando nada tinha para si. Ela chorou ao lembrar do velho Otávio, de como ele olhava para Gabriel com ternura, como se visse nele um neto que nunca teve. Depois, vieram os vizinhos, o padre, antigos empregados da mansão, cada um reforçando a imagem de Gabriel como um garoto de caráter generoso, incapaz de mentir ou trapacear. Luciana foi chamada para depor. O orgulho ainda a impedia de admitir qualquer erro, e ela insistiu em dizer que tudo era uma armação. Meu tio estava velho, confuso. Deixou tudo para um estranho, um menino de rua, porque foi manipulado, exclamou voz embargada de raiva. O juiz ouviu com atenção. Pediu que o advogado dela apresentasse qualquer prova de má-fé, mas tudo o que vieram foram suposições, versões diferentes e contradições expostas pelo próprio Dr. Amaral. No momento mais tenso, quando todos já estavam cansados, o juiz pediu a entrega da caixa com o testamento. O padre Samuel trouxe o objeto até a sala, e os documentos originais, já periciados e considerados autênticos, foram exibidos a todos. O bilhete escrito por Otávio, dirigido ao advogado, foi lido em voz alta. As palavras finais de Otávio soaram como um eco de justiça, apontando claramente que Gabriel era a pessoa escolhida não por sangue, mas por merecimento e bondade. Luciana perdeu o controle. "Isso não é justo", gritou batendo na mesa. "Eu sou família, ele não é nada." O juiz a interrompeu com firmeza. "Justiça não se faz apenas com sangue, mas com valores, dona Luciana. O que está em julgamento aqui não é só uma herança, mas o caráter de todos os envolvidos." Gabriel, emocionado, quase não conseguia conter as lágrimas. Olhou para Dona Lourdes, viu seus olhos marejados e sentiu a mão do padre apertando seu ombro com carinho. A cidade inteira parecia prender a respiração, esperando pela sentença. O juiz pediu um breve intervalo. Quando voltou, o silêncio foi absoluto. Após ouvir todas as testemunhas, analisar as provas e entender a vontade expressa do Sr. Otávio Moreira, este tribunal reconhece como legítimo o testamento apresentado por Gabriel e Dr. Amaral. A herança será destinada conforme o documento e o bilhete do falecido. Luciana, diante do tribunal e da cidade, perdeu não só a herança, mas toda a máscara. O juiz determinou ainda a abertura de investigação sobre as ameaças e tentativas de suborno, afastando Luciana de qualquer direito sobre os bens do tio. Um coro de aplausos irrompeu no tribunal. Gabriel chorou nos braços da avó. Dr. Amaral sorriu, aliviado, e o padre Samuel, comovido, agradeceu em silêncio. A batalha havia chegado ao seu clímax. Gabriel não só venceu, mas mostrou que justiça, coragem e honestidade podem mudar destinos, até mesmo os de um menino pobre da Vila dos Esquecidos. Os dias que se seguiram ao julgamento foram de emoção e surpresa para toda a cidade. A notícia se espalhou como fogo pelas ruas, praças e casas. O menino pobre da Vila dos Esquecidos tinha vencido. Não apenas recebido uma herança milionária, mas, e isso todos sabiam, restaurado o sentido de justiça num lugar acostumado a ver sempre os mais poderosos vencerem. Luciana, humilhada publicamente, foi obrigada a responder pelas ameaças, tentativas de coação e falsos testemunhos. O juiz determinou sua prisão preventiva enquanto duravam as investigações, e ela deixou o tribunal escoltada pela polícia, o olhar perdido, sem nunca ter imaginado que alguém tão simples pudesse derrotá-la. A cidade assistiu à queda da arrogância, mas também ao início de um novo tempo. O testamento, agora validado, revelava não apenas a transferência de bens para Gabriel, mas também um desejo explícito de Otávio.
que parte da fortuna fosse usada para ajudar a Vila dos Esquecidos, oferecendo escola, saúde, lazer e dignidade aos moradores. Dr. Amaral, agora nomeado responsável legal até que Gabriel completasse 18 anos, organizou junto com o menino e o padre Samuel uma comissão de moradores. "Este dinheiro não é só meu", Gabriel disse em sua primeira entrevista para a TV local, cercado de vizinhos. "É de todos que nunca tiveram voz. Vamos construir uma vila melhor, como Otávio queria." E assim começaram as obras. Uma nova escola, reforma do posto de saúde, bolsas de estudo, hortas comunitárias e até um pequeno teatro, onde Gabriel encenava com as crianças histórias de coragem e esperança. A vila se transformou. Quem antes tinha medo, agora sorria nas ruas. Crianças que nunca sonharam em estudar passaram a frequentar a escola. Os vizinhos, antes isolados pela pobreza e vergonha, passaram a se reunir para festas e projetos. Gabriel e Dona Lourdes, agora vivendo com dignidade, nunca deixaram de ajudar quem precisava. O menino se tornou um símbolo de superação e justiça, respeitado por todos, mas sempre humilde, sempre pronto a ouvir e servir. Luciana, condenada pelos crimes, acabou se mudando da cidade após cumprir sua pena. O velho casarão de Otávio, que por tanto tempo foi sinônimo de solidão e desconfiança, virou centro cultural e abrigo para idosos. Gabriel cresceu cercado de amor, orientação e oportunidades, mas nunca esqueceu de onde veio, nem de sua verdadeira missão: fazer o bem, mesmo quando ninguém está vendo. Dr. Amaral permaneceu ao seu lado, como amigo, conselheiro e mentor. "Seu maior tesouro, Gabriel, é o seu coração", dizia o advogado, orgulhoso do garoto que um dia defendeu o impossível. No último dia de aula, antes de sair para a faculdade, já com quase 18 anos, Gabriel parou diante do antigo portão da mansão, agora cheia de vida e música, e se lembrou do velho Otávio. "Obrigado", sussurrou, sentindo no peito a certeza de que, apesar das dores e perdas, tudo valeu a pena. A Vila dos Esquecidos ganhou um novo nome, virou Vila Esperança. Gabriel, o menino que um dia gritou "não faça isso", passou a ser lembrado por todos como o jovem que impediu uma injustiça e mudou para sempre o destino de todos ao seu redor. E assim termina a nossa história, uma história de superação, coragem e esperança. Você se emocionou com esse relato? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa acreditar que o bem sempre vence no final. Comente aqui de qual cidade ou estado você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem de esperança está chegando. E nunca esqueça, quando a vida te desafiar, escolha sempre o lado da verdade e da bondade. Até a próxima história.